Boa noite, Eric. Boa noite. Tá me E escutando? aí, Diego? Tudo bem? Sim, muito bem. Boa, legal. Esperar uns minutinhos aí. Boa noite, pessoal. Nossos convidados já estão ao vivo aí, já vi eles entrando na live. Isso, já estão no aguardo. Vamos esperar o pessoal ir entrando, né? Podemos começar dando alguns recadinhos, né? Hoje a live vai ser boa, né? Acho que estamos numa crescente, né? A primeira foi só eu com você, a segunda a gente conseguiu trazer a Fernanda, foi um bate-papo bem legal. E hoje a gente está trazendo aí dois convidados ilustres também, né? Duas pessoas com muita experiência aí. Acho que vai ser um papo aí bem interessante. Então, promete. Então, fiquem ligados aí, né? Desde já agradecendo a presença aí de todo mundo que está participando. Boa. E o tema hoje da live, né? Acho interessante dar só um retorno pessoal, né? O tema hoje da live é sobre engenharia, né? Engenheiros, né? Acho que, se eu não me engano, no dia 10, né? É o dia da engenharia, deixa eu confirmar aqui. Isso, dia 10. Então a gente trouxe nossos parceiros aí, engenheiros, né? Estão convivendo bastante aí com esse tema. Então, logo mais eles vão entrar aí. Quer dar um overview pro pessoal aí sobre os convidados? Eu acho que eu prefiro deixar que eles mesmos se apresentem, né? Melhor. Mas acho que vale a gente falar que a gente tem no nosso blog, né? A gente dá uma olhada, a Laís fez um trabalho bem bacana aí, vai estar completo lá no nosso blog um material bem interessante, né? Sobre a Semana da Engenharia. A gente trocou bastante ideia essa semana, né? Sobre engenheiros que foram importantes, tanto no período contemporâneo, né? Quanto no período mais clássico, né? Vamos dizer assim. Então, vai ser bem bacana, é um conteúdo bem legal, né? Fiquem à vontade para entrar lá e, enfim, para interagir aqui na live com a gente também. Se Fiquem à tiverem vontade para dúvidas, mandar perguntas né? para nós ou para os nossos convidados, né? Isso aí, isso aí. Bom, eu vou convidar o pessoal então. Esse é o Beleza, nosso. convida e aí já vou introduzindo, né? Então, hoje a gente está trazendo o Euler Rocha, né? Que é um engenheiro elétrico, trabalhou com a gente aí em vários projetos já, né? Somos brother aí já desde 2018 praticamente, sempre tendo contato aí, desenvolvendo projetos. E o meu grande Olá, amigo, e o meu grande amigo Yuri, né? Que acabou de entrar aí na live, boa noite, Yuri tudo Meyer, bem? tudo jóia. Olá, tudo bem, Diego? Boa noite. Boa noite, Boa noite, Eric, tudo jóia? Yuri. Como vai? Como Opa, Beleza, vai? tudo tudo bom? jóia. E aí, aproveitar então que o Yuri entrou primeiro aqui, né? Enquanto o Euler entra, a gente falar um pouquinho, né? Se apresenta aí, Yuri. Fala pro pessoal a sua formação, né? E tudo que você faz aí. E eu vou complementar, porque eu sei que você vai ser modesto, então fala o mínimo que eu complemento para você. Bom, vamos lá, boa noite a todos. É um prazer imenso estar com vocês para a gente discutir um pouquinho, né? Trocar algumas ideias sobre tudo, né? Na verdade, minha formação é em física, eu sou graduado em física, tenho mestrado na área de tecnologia em ciência dos materiais e doutorado em materiais também, ciência e tecnologia dos materiais. Atualmente eu sou pesquisador de pós-doutorado da Faculdade de Tecnologia aqui da Unicamp, de Limeira, onde eu desenvolvo o trabalho com a metalurgia do pó, né? Análise de resistência à corrosão, via espectroscopia, mas metalurgia do pó, utilizando a rota de manufatura que é a metalurgia do pó, né? Então, basicamente, meu ramo de pesquisa é isso, que engloba a engenharia de materiais e também a física de materiais, que a gente faz essa interface entre engenharia e física, na verdade, né? Isso, perfeito. Então, assim, por que a gente está trazendo o Yuri para essa discussão, né? Embora ele não seja engenheiro de formação, cara, ele é um físico, ele dá aula, ele né, tem o potencial aí para dar aulas para os engenheiros, né? Em muitos aspectos, né? Imagina. Então, acho que o Diego caiu um pouco, eu não sei se a live tá no ar
Ih, É, deixa eu só ver um minuto. Problemas técnicos. Pessoal, travou. vocês estão me vendo? Ah, É, sim, agora sim. você deu uma caidinha. Ah, tá legal. O Euler está com um probleminha para entrar, eu tava tentando resolver aqui para ele. Deixa. Ah, entendi. Estamos ao vivo, pessoal. Pode seguir. Ah, tá. Então, só retomando, né? O Yuri é um cara que ele potencialmente ensina futuros engenheiros em determinados aspectos aí. Ele tem uma grande especialidade e a gente sempre conversa, né, sobre engenharia, sobre ciências exatas, né? E acho que quando a gente aprofundar aí na discussão, a gente pode bater um papo aí. E tá, o Euler está falando que não chegou o convite para ele. Bom, Deixa eu ver. vamos seguindo aqui. Yuri, vamos lá então. Falando um pouco da sua área de pesquisa, né? Você comentou a parte de engenharia de materiais, né? Se você conseguir elaborar, né, um pouco mais, pode explorar um pouco, né, a importância do que você faz, o que efetivamente as suas pesquisas podem contribuir, né, para o avanço aí das tecnologias, né? Se você puder elaborar um pouco mais, aí fique à vontade. É, é, o que acontece, na verdade, né, quando a gente fala em pesquisa em engenharia de materiais ou ciência dos materiais, é lógico que todas essas pesquisas são linkadas à indústria, aos interesses da indústria. Então, elas andam de mãos dadas, obviamente, com o interesse da própria engenharia em si, né? Hoje, o nosso grupo na Unicamp ele é bastante diversificado. Então, tem químicos, tem físicos, tem engenheiros, né? E todos nós buscamos sempre responder aquele ponto crucial para a indústria, né, que é você minimizar os custos que envolve durante o processo, né, a produção de uma determinada peça, por exemplo, né? E, logicamente, a engenharia de materiais, historicamente falando, né, ela sempre possibilitou o desenvolvimento de processos de manufatura dessas peças, né? E algo recente que eu falo aí uns 15 anos para cá, a metalurgia do pó veio se intensificar. Quando você fala em metalurgia do pó, você está reutilizando, na verdade, o cavaco da própria indústria. Aquilo que seria perdido, você está reutilizando para fazer uma determinada peça. Basicamente, consiste em você juntar esses pós novamente, aplicar uma determinada densificação nesses pós, sinterizar, que é levar, falando aqui para o pessoal, levar no forno determinadas temperaturas, determinados tempos, se vai ou não uma atmosfera inerte, né? Então, isso tudo a gente vai pesquisar, a gente está pesquisando, né, para responder como que eu posso minimizar esse custo para a empresa, esse custo para a indústria, ao mesmo tempo ter uma viabilidade técnica dessas peças. E quando você vai testar essas peças, se realmente elas funcionam para a indústria, né, você precisa responder duas coisas. Qual é a resistência mecânica dessas peças, né? Então temos aí vocês como engenheiros que sabem muito bem da parte de resistência mecânica, mas também uma outra resistência, que é a resistência à corrosão dessas peças. E o mais difícil disso tudo é você concatenar essas duas respostas. O que é a resistência mecânica e o que é a resistência à corrosão, né? Então, via de regra, parece um efeito gangorra. Quando você melhora a resistência mecânica de uma determinada peça, você piora a resistência à corrosão e vice-versa. Então, o que o nosso grupo faz em termos de pesquisa é justamente concatenar essas duas respostas, a resistência mecânica e a corrosão, de tal modo que eu busque um equilíbrio sobre isso, né? Tendo em vista essa questão. Na engenharia mecânica, testes de resistência à corrosão fazem parte do dia a dia, muitas vezes, né? Das empresas, das indústrias. Só que hoje, por exemplo, o pessoal usa, não hoje, né? Sempre usou, uma técnica de resistência de corrosão que é o salt spray, onde a peça fica lá determinadas horas, 400, 500, às vezes 1.000 horas, fazendo um teste, por exemplo, de corrosão. E aí entra o nosso papel para tentar responder para o pessoal que está na indústria, justamente, pensando em minimizar essa questão do custo da peça, é você tentar fazer esse ensaio de corrosão com menos tempo. Porque você tem a relação homem-máquina ali, energia e tudo mais, que vai encarecendo cada vez mais. Então, quando a gente fala da técnica de espectroscopia por impedância eletroquímica, sei que esse nome é bastante complicado, né?
Pra gente colocar, eu acho que no futuro o outro cachorro vai chamar isso, né? AES. Mas assim, é você tentar fazer um ensaio, por exemplo, em 2 horas. Você faz o ensaio na bancada em 2 horas e você responde aquilo que está sendo, que o cara iria observar em 400, 500 horas, por exemplo. E além disso, aquele efeito qualitativo você transporta, né, para algo quantitativo. Então, a espectroscopia ela permite justamente isso, trazer o quantitativo para o pessoal. E esse quantitativo, quando eu falo, é você traduzir o mecanismo de corrosão, como se eu estivesse contando um filme, a história de ponta a ponta. E se eu sei, se eu entendo a história por completo, eu sei também responder quais variáveis eu posso estar mexendo para aumentar, por exemplo, a resistência sem que eu tenha que fazer novos testes, ou sem que eu tenha que gastar dinheiro com isso, né? Então, Eric e Diego, é justamente nesse sentido que a gente busca a pesquisa dentro da engenharia de materiais. Responder uma necessidade de mercado, mas respondendo, trazendo também algo mais científico, que consolide não somente a questão qualitativa, mas que responda também quantitativamente falando. Porque se eu tenho quantitativo, e vocês geram bastante relatórios, né? Obviamente dentro dos seus projetos, é como se eu estivesse gerando um relatório ali dentro, mas dando uma segurança para o cliente, né? Então, basicamente é isso que nós fazemos. E aí, logicamente, concatenar a resistência mecânica e a resistência corrosão, conforme havia dito anteriormente para vocês, né? E a gente agradece. Isso. Yuri, espera aí que a gente vai voltar a discutir aqui. Só dar uma boa noite pro Euler. Finalmente conseguiu abrir a live aí. Boa noite, pessoal. Como que vocês estão? Cheguei um pouco atrasado, problemas técnicos aí no computador, mas cara, estamos a tempo ainda. Boa noite, Yuri. Acontece. Boa noite, tudo jóia? Joia. Você vê que curioso, não? A gente tem o Yuri, que é imagino que o nome dele é homenagem a um grande astronauta famoso, e o Euler, que é um grande matemático. Então, você vê a importância dos convidados aqui. Não é pouca, só não tive a mesma capacidade que o cara, mas enfim. Mas é. Se depender dos nomes, é difícil, né? Se depender dos nomes, estamos bem, hein? Isso é verdade. Isso é verdade. Mas aí, Euler, calma aí que a gente já fala, só fazer uns comentários, né, em cima do que o Yuri estava comentando. Então, conforme você falou, eu peguei alguns insights, né, alguns comentários para fazer. Primeiro, né, normalmente, eu sinto isso, né, pelo menos no mercado, que o conhecimento, falando em engenharia de materiais, né, o conhecimento da resistência mecânica me parece muito mais difundido, né? Inicialmente é algo, vamos dizer assim, um conhecimento mais básico que eu percebo mais profissionais conhecem, né? Então essa área que você estuda da corrosão, né? E tudo é um efeito importantíssimo, mas é um nicho, vamos dizer assim, é uma quantidade reduzida hoje, né? De profissionais, de pessoas que têm conhecimento e até, efetivamente nessa área, né? Até a gente como uso, né? Pensando no uso desse tema, né? No nosso dia a dia, né? É um dia a dia que você, que infelizmente, por exemplo, até os clientes mesmo não têm conhecimento sobre isso, né? Fala, tem água, tem que ser inoxidável, ponto, sabe? É simplesmente... Para o ramo alimentício, para o ramo industrial, é justamente isso. Eu vejo, tem muito pouca pessoa com conhecimento, e eu me incluo nisso, também, né? Com conhecimento técnico na área de corrosão. Não que não seja importante, né? Na verdade, eu acho que é importantíssimo, mas tem poucos profissionais. Enfim, é uma disciplina muito pouco explorada, né? Com potencial muito grande de contribuir para soluções na indústria, né? Então, sim, eu vejo que isso é algo importante, né? Algo que eu devo salientar aí na conversa. Sem sombra de dúvidas, não só na mecânica, né, mas me chama atenção, pessoal, a própria engenharia civil, na verdade, né? Você vai vendo as construções e aqueles pontos de corrosão. E o próprio pessoal da engenharia civil não estuda a corrosão em concreto, né? A água está percolando ali, está causando corrosão. Tudo corrói, na verdade, né? A nossa pele sofre um processo de corrosão. A questão é a diferença da intensidade que você tem, da resistência do seu material em relação ao tempo desse processo que vai acontecer, né? O processo eletroquímico.
Mas o pessoal, por exemplo, de engenharia civil, raramente estuda a própria corrosão do concreto, né? Nós tivemos uma aluna no grupo nosso, uma engenharia civil, nós desenvolvemos um trabalho muito legal com ela, né? Que é a análise de corrosão em concreto. Então, assim, a gente vê, vocês estão falando isso, mas na própria academia também existe essa questão do pessoal, muitas vezes, também não concatenar a resistência mecânica com a corrosão. Ou você pega um artigo de eletroquímica ou você pega um artigo de resistência mecânica, mas são poucos artigos que conversam, cruzam as duas, né? Então, eu acho que esse é um grande problema, na verdade, que é um nicho, conforme o Eric falou aí, é um nicho de possibilidade que você tem de fazer pesquisas, mas de trazer, por exemplo, o diferencial para o seu cliente. Trazer inovações, né? Trazer inovações. Só contando rapidamente para vocês, eu estou orientando um TCC, na verdade o TCC da Escola Técnica do Trajano Camargo, 3 alunas minhas, né? E elas estão, na verdade, a gente está fazendo análise de corrosão numa liga metálica que é utilizada nas rodas, né? Não vou falar aqui o nome da empresa, mas é uma empresa famosa, nos forneceu as peças e a gente está fazendo análise por espectroscopia. E esse pessoal vai fazer análise comumente utilizado por eles, que é um salt spray de 1000 horas, né? Então, 1000 horas uma névoa salina ali, perdão, 1000 horas jogando sal com água ali, água e sal, né? Aquilo lá durante 24 horas e você vai pegar a peça, ela vai estar corroída, mas internamente dessa peça. E o que aconteceu exatamente do ponto de vista atômico, do ponto de vista molecular, do próprio diagrama de fases existente dentro da ciência dos materiais, né? Porque aí está concatenada a resistência mecânica da sua peça. Então, é por isso que eu havia dito a vocês, é qualitativo. Esse TCC vai procurar responder isso para eles. Olha, a espectroscopia te dá um passo a mais e é mais barato, via de regra é mais barato, do que o custo que hoje vocês têm para desenvolver esse estudo, né? Legal. Bacana. Bom, a gente já consolida os 2 assuntos, né? Vamos deixar o Euler se apresentar devidamente aí. Euler, pode contar um pouco aí sua experiência, né? O que você faz aí, pode ficar à vontade. Isso aí. Primeiro agradecer, né, a oportunidade, o convite, né, e parabenizar o pessoal da Eminence por estar trazendo essa pauta, né, trazer a engenharia de uma forma mais descontraída, né, o pessoal jovem, vem o Euler, vem o Yuri, e vamos agregar conhecimento, tá? E é importante, porque tudo que a gente discute aqui, a gente vem complementando cada vez mais as análises críticas que a gente faz no dia a dia, até mesmo sobre o tema, né, de engenharia. Bem, meu nome é Euler, né, formado em física, né, também lecionei aí como o Yuri por um tempo, né, formado em engenharia elétrica, né, e hoje trabalhando aí no ramo de consultoria com alguns clientes, tanto do nicho de pet food, automobilística, né? E fazendo aí o dia a dia, trazendo a engenharia, trazendo melhorias e buscando parcerias também, né? Por que não? E é isso. De forma simples, tive uma passagem aí por construção civil, ramo de manutenção, tá? E agora na consultoria aí, com engenharia diretamente com o cliente, né? Até mesmo conversando bastante com o Eric aí no dia a dia, estamos aí labutando junto, né, Eric? E o Diego também, né? Que já faz um certo tempo que eu não vejo ele, mas... Tô sumido. Né? Mas é isso aí. O nosso dia a dia é esse. Trazer, agregar qualidade nos serviços aí para os nossos clientes, né? Isso, eu queria falar um pouquinho com o Euler, né, sobre essa experiência dele, né? Ele é engenheiro elétrico formado, ele desenvolve muito bem projetos nessa área, né? A gente vê no dia a dia, mas ele tem uma experiência muito forte, né? Como ele veio desse ramo da civil, ele tem mais essa pegada prática, né? Assim, já viveu muito acompanhamento de obra, muitos desafios também
vamos dizer assim, práticos, né, que também fazem parte da engenharia, né? A gente costuma falar, a teoria é importante? É importantíssima, é a base, eu não negligencio a teoria, né? Muitos engenheiros por aí, diga-se de passagem, né, o pessoal corre, né? Tem muito engenheiro aí que não gosta nem de fazer conta, né? Não é o nosso caso. Na verdade, então, mas a prática é a entrega, né? É o que torna tudo material. É a hora que você materializa os projetos, né? Então, é tão importante quanto a teoria, né? Então, no final, é um conjunto. A engenharia bem feita é a teoria muito sólida, muito embasada, com uma execução muito boa, né? Que também faz parte. Então, Euler, se você puder dar alguns insights para a gente, né? Essa questão... depois você fala um pouco da parte de projeto elétrico, mas falando um pouco dessa experiência de civil, né? Conte pra gente aí os desafios, né? O que você acha que é importante, que é uma habilidade importante em se ter, né? Nesse tipo de trabalho, né? Que você desenvolve também, além do projeto elétrico. Na verdade, é interessante a gente falar sobre engenharia no Brasil, né? A gente tem uma visão, quando a gente se forma, quando a gente sai para o mercado de trabalho, e é uma coisa que a gente acaba não concretizando, né, aquilo que a gente idealizou. Então, na minha experiência, eu comecei esse trabalho lecionando, né, com um curso técnico, isso ali em meados de 2012, né, e acabei vendo vários ambientes de trabalho, né, e até mesmo ambientes que o engenheiro ele pode estar aplicando seu conhecimento. Tá? Então, lecionei, foi proveitoso, né, esse trabalho, agrega muito conhecimento técnico e desenvolvimento, né, dessa parte mesmo, tanto de engenharia como física, enfim. Então, quis abrir o leque e fomos para a construção civil, né? Que foi a primeira oportunidade que lá em meados de 2012 a gente estava com um mercado de trabalho aquecido, né? Para esse tipo de... para a engenharia, né? Tanto elétrica, civil. E aí tive esse primeiro insight aí na construção civil. Então ali a gente realmente aprende na prática, aprende muita coisa relacionada à aplicação, né? Até mesmo porque a maioria dos engenheiros hoje são engenheiros de aplicação, né? 90% das faculdades trazem esse conceito. Tá? Mas a gente acaba caindo no campo, vendo o que é diferente, buscando conhecimento, né? Como a gente fala, apanhando realmente para a gente poder desenvolver esse tipo de trabalho. E aí a gente vem para a gestão, né? A gente aprende a fazer a gestão, a aplicar conhecimentos técnicos que a gente teve lá atrás. Porém, é o que você falou, é uma escada, né? A gente aprende, a gente entende realmente como que tem que ser feito e a gente vai passando aí por etapas da nossa vida. Né? Então, da construção civil, a gente vê que hoje a porta de entrada, é um dos medidores aí políticos, né, até mesmo, vamos falar sendo apartidário, mas que mostra o aquecimento da economia, enfim. E a gente entrou nessa situação, né, fazendo esse trabalho principalmente com o pessoal de engenharia civil, tá? E foi muito prazeroso, cara. A gente aprende muito essa parte de gestão, aplicação da engenharia elétrica em si. E até a gente chegar, com essa experiência, a gente vai buscando, galgando novos desafios, né? Então, eu imagino, né? Imagina assim, que na faculdade você aprenda a dimensionar um transformador, né? Que você vai instalar dentro da fábrica. Mas isso, para esse transformador entrar dentro do ambiente industrial, você planejar toda essa atividade, né? Do equipamento entrar lá dentro e você fazer a gestão das pessoas para que tudo isso ocorra, né? Isso a faculdade nenhuma hoje ensina, né? Só realmente a vivência, a prática, a experiência, né? E inevitavelmente, nas primeiras vezes que você fizer, vai dar um monte de problema. Por mais que você saiba dimensionar e calcular, não é só isso, né?
que é requisitado de um engenheiro Na verdade, numa implantação, num projeto industrial. Ele tem que ser um profissional completo, né? Desde gestão, desde conhecimento técnico, cabeça aberta, né? Para desenvolver projetos, trabalhar em equipe, né? Que é muito importante. Desenvoltura para negociar com o pessoal da fábrica, né? Você aprende um pouquinho de cada coisa, né? Você aprende a negociar compras, você aprende a negociar preço, a gente desenvolve a nossa técnica, né? Porque é o que eu falei, a gente sai, de certa forma, cru, né, da faculdade. A gente tem muito a aprender e a buscar, né? Então, com o passar do tempo, com esse desenvolvimento, a gente vai agregando e vai construindo o nosso perfil profissional, né? Então, hoje, para chegar na etapa que estamos trabalhando hoje, né? Foi muito tempo, foi muito trabalho, engenharia civil, implantação, né? Realmente pegar o trabalho do zero, uma obra da terra, vamos dizer, do canavial, né? E a gente colocar isso e chegar a entregar para o nosso cliente. Então, a gente passa por isso, passa por manutenção de fábrica, a gente sofre com os operadores, né? A gente vende piso de fábrica também. Então, é uma realidade totalmente diferente. Então, a gente vem buscando essas coisinhas, vem agregando, até mesmo hoje que está em alta, processos, né? Então, a gente busca sempre entrar cada vez mais nesse nicho, né? E aí, agregando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até a gente chegar na etapa de consultoria, né? Que é o que a gente faz hoje. Então, agregando todo esse conhecimento tendo essa visão geral, né? E aliando a prática e a teoria. Exatamente. Hoje, a teoria fica muito mais fácil, né? A gente aplica um software, a gente busca conhecimento, tanto em treinamento como em outros meios, ou seja, o YouTube ou o Facebook. A informação, ela chega. O que a gente precisa fazer é selecionar e buscar a melhor informação possível. Né? Conectar os pontos, né? Exatamente. A gente pegando todo esse conjunto, hoje a gente consegue passar para o cliente, que muitas vezes não tem a visão técnica, a gente consegue passar de uma forma mais leve, uma forma mais macia, entendeu? Então, eu acredito que seja isso. Acho que, pessoal, deixa. A Laís reportou um probleminha aqui. Tá com uma interferenciazinha no som. Só baixar um pouquinho o áudio de você pra gente ir com um som um pouco melhor aí. Áudio ok. Dá uma olhada aqui se. Eu não sei se é o meu, na verdade. Não sei também se é o meu. Eu baixei. Acho que parou. Acho que melhorou. Tava bacana. Um tutu aí, né? Voltando aí. Não, mas tá legal. Eu acho que é isso, né? O profissional hoje ele tem que ser completo, ele tem que ser um profissional que busca, né? Não contar apenas com as instituições de ensino, mas sempre estar à procura e disposto a aprender cada vez. Opa! Deu uma piscada aí, mas já voltou. Beleza. Bom, podemos seguir então para o próximo bloco, né, de perguntas aqui. Tem algumas perguntas separadas aqui. Não sei se veio alguma no chat, Diego. Se vier, você acabei de olhar. Por enquanto, pessoal, lembrando, hein? Tem dois craques aí, dois especialistas. Feras aí, aproveitem. Não é sempre. Perguntar aí. Isso aí. Aproveitando, né, eu vou fazer essa pergunta, né, para os dois, né, como os dois são professores, né, o Yuri muito mais voltado, né, para essa parte acadêmica do que o Euler, mas enfim, os dois já tiveram essa experiência, né, e eu sei que o Yuri leciona para pessoal mais jovem, né, assim, ainda está em busca de profissão, né, mas como você vê, Yuri, a mentalidade, né, dessa geração. Eu imagino que devam ter, né, vantagens e desvantagens, né? O pessoal mais jovem costuma pensar um pouco diferente, né, das gerações mais antigas. O que você vê nas gerações que estão vindo por aí, né, para os próximos engenheiros, físicos, enfim, cientistas, né, pessoal das ciências exatas, o que você acha que dessa geração, né, quais são
os pontos fortes, né? E os pontos fracos, eventualmente, desse pessoal que está vindo aí para as próximas safras, né, de engenheiro. Eu acho que um ponto positivo, na verdade, é que essa geração é muito antenada na tecnologia, né? Eles aprendem muito fácil tecnologia do que acho que nós aqui, que somos de uma outra geração já, né? Então, assim, eu vejo que os alunos têm uma facilidade Não, tremenda. peraí. Fale por você. Eu já não manjo, né? Eu também não, eu sou ruim também. Né? Mas, assim, é uma geração interessante nesse sentido. Eles manjam muito dessa parte de tecnologia, né? E a tecnologia fez com que nós tivemos, né, perdão, um grande avanço na nossa sociedade. Agora, a questão é a seguinte, o Eric até citou aí a geração de futuros físicos, futuros matemáticos, futuros engenheiros. Ciências exatas, eu acho que qualquer um tem que saber aprender a pensar, porque você vai lidar com problemas no seu dia a dia, e esses problemas não necessariamente, embora eu tenha tecnologia em mãos, eu vou conseguir resolver facilmente, né? Eu vou conseguir colocar essa resposta muito facilmente, basta pesquisar lá no Google e aquilo que aparece é uma verdade universal, né? Então nós estamos vendo, fugindo um pouquinho dessa linha de raciocínio, mas nós estamos vendo hoje a propagação, por exemplo, na nossa sociedade de fake news. Muitas pessoas caindo em fake news. Por quê? A gama de informação é tão grande na rede social, dentro da internet, que se a pessoa não souber filtrar, ela acaba caindo, acreditando em fake news. E quando a gente fala em termos profissionais, também, de certo modo, você tem que saber separar aquilo que é uma informação verdadeira, verídica da coisa e aquilo que não é. Então, o que eu vejo, o grande desafio no processo de formação dos alunos é sempre você pautar do seguinte modo. Poxa, você tem a tecnologia, lindo, maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu tenho que saber pensar. Tal como os grandes físicos do passado fizeram sem tecnologia, alguns caras revolucionaram, os matemáticos, os engenheiros, né? Ao longo ali dos séculos, etc., os caras fizeram coisas fantásticas sem o uso da tecnologia. Então, o que eu quero dizer, o resumo da ópera, é que não podemos ser escravos dessa tecnologia. Nós temos que saber utilizar de modo benéfico, modo que, vai viabilizar o meu processo, eu vou fazer mais rápido, eu vou fazer isso, tudo mais, mas eu não posso perder a essência minha crítica / profissional, né? Então, eu acho, Eric, que esse é o grande desafio nosso em sala de aula. Falar, beleza, você pode usar a tecnologia, mas você tem que saber pensar, né? Interessante isso que você falou, né? Porque enquanto você falava, eu estava pensando também uma coisa que recorrentemente me ocorre, né? A gente está nessa era dos algoritmos, né? E, então, começou tudo, se você for ver, com o algoritmo da Amazon, para você comprar, ele sempre recomenda o que você gosta. Enfim, e aí a coisa foi se expandindo, né? E está chegando num nível até, vamos dizer assim, meio assustador, né? Da gente se tornar como sociedade cada vez mais escravos do algoritmo. E isso faz com que a gente realmente perca, se a gente se deixar levar, né, simplesmente, perca as etapas de desenvolvimento de raciocínio. Realmente, daqui a pouco a gente deixa o algoritmo nos guiar, né? Então, não tem essa questão... Né? A parte de... Daqui a pouco a gente não vai precisar nem pensar. Inteligência artificial Isso. entrando aí, nesses dados, a gente não precisa nem mais pensar. Um pouco daquela história da profecia autorrealizável, né? Tipo assim, é uma profecia que, por ela existir, acaba acontecendo, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo, indiscutivelmente a gente tem muita experiência no ramo PET, mas não significa que a gente pode atuar só no ramo de PET. A gente conhece a base da engenharia para atender várias demandas diferentes. Mas esse pensamento, né, de que você conhece isso, você só sabe sobre isso. Quando eu discordo, né, quando a gente conhece a matemática a fundo, você consegue resolver problemas diferentes usando a mesma matemática, né? Sim. Então, por exemplo, você pegar um teorema das 5 cores para você pintar um mapa, é um problema que, a princípio, não tem nenhuma aplicação prática, né? Mas a mesma matemática que resolve isso, você pode dar uma consultoria numa fazenda de plantação de cana, onde a pessoa tem um problema que ela quer plantar várias variedades de espécies para não
não ter praga de uma para outra. Enfim, o Euler e o Yuri, que é mais da área elétrica, eu não consigo pensar na física de uma forma, por ser intangível, né, a parte elétrica, eu sempre tento fazer associações com a mecânica. Então, tem vários circuitos que você pega, você consegue, né, fazer vamos dizer assim, uma associação, né, de uma mola, enfim, né, o capacitor vira um reservatório. Tem várias analogias, né, onde a matemática para se resolver o problema é exatamente a mesma. E a matemática... Há um certo tempo a gente exato. Um certo tempo a gente estava conversando, Eric, sobre isso. E eu até comentei, né, dessa parte mesmo de elétrica aplicada, ou eletrônica, né, lá é um negócio muito abstrato. Então a gente acaba entendendo cada um da sua forma, né? Então, achei interessante você estar comentando sobre isso, pensando num capacitor como um tanque, alguma coisa desse tipo, né? E é realmente assim que funciona. A partir do momento que a gente entende da melhor forma que a gente possa aplicar, cada um pensa de um jeito, né? E achei muito interessante o que o Yuri comentou, né? Falando dessa parte de algoritmo, inteligência artificial, né? A gente vê o chat GPT, é uma coisa que está bombando aí nas redes sociais, a gente vê o pessoal fazendo as aplicações, né, desse tipo de inteligência. Bem, enfim, concordo plenamente no sentido de entender que as pessoas elas acabam ficando, de certa forma, mais preguiçosas, né? Então, a matemática, a área de exatas aplicada, isso que a gente está hoje discutindo, né, no nosso campo, ela é muito importante para a gente desenvolver, né, aprender a desenvolver problemas, a gente problemas até desenvolver raciocínios, né? Não só raciocínio, mas problemas sociais, problemas de convívio, né? Porque a exatas ela é um problema a ser resolvido e isso facilita a gente no dia a dia, facilita o contato que a gente tem com outras pessoas em resolver diferenças. Então, a exatas, no meu ponto de vista, ela abre a visão nesse sentido, né? E a gente está deixando cada vez mais de lado, né? Eu lembro, o meu pai também, ele era engenheiro mecânico e ele sempre ficava transtornado quando a gente pegava uma calculadora e começava a digitar um número ali para fazer a conta mais rápido, né? Então, o cara de um certo tempo atrás, que usava muito, né, do cálculo na cabeça, às vezes os nossos avós que fazem o cálculo de uma forma mais fácil, não sei se foi o tipo de aprendizado que teve lá atrás, mas tudo isso impacta no profissional de hoje, né? Eu acho que é o que a gente chama de hard skills, né? Que é realmente essa matemática mais pesada, esse pensamento mais teórico. Você sofreu um pouco, né? Tinha um professor que falava, o conhecimento entra pelos dedos, cara. Você tem que sofrer, você tem que passar por aquilo para a coisa entrar, para você gravar os conceitos na cabeça. Não é simplesmente assistir um videozinho que muitas vezes você não vai absorver intimamente esse conteúdo, né? Então, essas hard skills, com o tempo, né, devido a toda essa facilidade, realmente ela vai se perdendo, né? Porém, a soft skill é importante, né? A gente falou no início com o Euler, a importância de você aprender a fazer a gestão, ter essa dinâmica, né? Mas, enfim, eu acho que realmente o desafio para o futuro, né? Para os futuros engenheiros e profissionais, é saber usar as ferramentas, como o Yuri disse, mas ter essa... não perder de vista, né? Não perder o foco aí, o core da sua profissão, que é realmente dominar as ciências exatas ali, usar a teoria ao seu favor, para resolver. Eric, se me permite uma colocação, inclusive, na verdade, né, ouvindo o Euler falando, né, é o seguinte, hoje, com essa gama de informações que nós... Outra questão, a necessidade da interdisciplinaridade, né? Mostrarmos para essa geração que não é só aquilo que eles gostam, mas é como enxergar aquilo que eles gostam e aquilo que eles não gostam que pode ajudar no desenvolvimento deles, ou seja, fazer um processo de interdisciplinaridade, né? Então isso também é um grande desafio para nós que estamos dentro da sala de aula, fazer com os próprios alunos, mostrar a necessidade da interdisciplinaridade, né? De um mundo interdisciplinar. E às vezes aqueles conhecimentos básicos que nós temos na escola, como eu estava falando aí, você vai usar no seu cotidiano para determinadas funções. Então,
Então, você pode ser um profissional diferenciado se você souber ferramentas, mas também saber aplicar essas ferramentas, né? Isso é uma outra coisa extremamente importante, na verdade. Então, esse é um desafio que eu vejo dentro da área de educação, no processo de formação dos futuros profissionais em si, né? Concordo plenamente. Um parênteses sobre isso, né? Acho que isso é para os novos alunos, né? E também para nós, né? Nós, assim, a nossa geração, né? Tem muito da nossa geração ainda está nessa, né? Indo para os atalhos, né? E quando não tem um atalho, quando não tem a opção de ir para um atalho, não sabe para qual caminho ir. E daí fica preso nisso, né? E com as novas tecnologias, a pessoa tem que ir atrás de conhecer isso também, não ficar parada no tempo que ela está hoje, né? Eu conheço, mas e as novas tecnologias? Eu também tenho que saber sobre isso, né? Também tenho que conhecer a respeito disso. Sim. Em cima do que o Yuri falou, também eu complementaria, né? Falando da parte de elementos finitos, né? Que eu e o Diego, a gente gosta, a gente usa. É um método sofisticadíssimo, é um método super sofisticado, né? Para resolver problemas de engenharia mecânica, de análise estrutural, entre outras aplicações, né? E tem muito software amigo, né? Vamos dizer assim, que você aparentemente ali, você sem um domínio grande da teoria, você consegue manipular o software. A questão é você ter confiança, você realmente transferir, né, a realidade do problema para você ter uma resposta, para que você resolva realmente o problema que você quer resolver, né? É muito fácil, se você não dominar os conceitos, você usar um tamanho de malha inadequado, uma condição de contorno inadequada, enfim, você modelar o problema errado e a resposta que você vai obter, por consequência, vai ser errada, né? Então, a gente tem que estar sempre atento, né, a dominar o básico para quando você usar uma ferramenta sofisticada, né, algo bem tecnológico, você tem a segurança e tem a responsabilidade na sua aplicação. Então, isso é bem importante. Um comentário na live aqui da Ana Regina. Ela comenta que Yuri, seu avô Antônio fazia orçamento para a construção de uma casa, tendo a noção de quantos sacos de cimento a pessoa iria precisar. Tudo calculando, usando a mente, pois não existia calculadoras. A geração anterior à nossa era a mente, né? Não, sem dúvida, não tem como. Um beijo para dona Regina. Oi, mãe. Obrigado, viu, dona Regina, pelo comentário. Foi interessante, realmente, né? Pessoal sem recurso nenhum. Cara, na década de 70, o homem mandou um foguete para a Lua, né, cara? Muita gente. Hoje a turma fala que a Terra que a Terra é plana, né? Vai entender, né? Mas. Enfim, né? Trazendo Bom, pessoal, acho que. Pode falar, Diego. Um assunto polêmico aqui. Vamos conversar sobre um assunto polêmico. Até a gente estava conversando sobre os grandes engenheiros, assim, né, os grandes autores da história, né, tudo que traz. E aí, antigamente não existia a função engenheiro, né? Então agora eu vou jogar a linha na fogueira. Não tinha essa profissão, né? Não tinha em faculdade, né? E aí a gente conversando trouxe alguns temas, né? Foi um brainstorm, então eu fui trazendo temas, depois a gente discutiu, foi meio que filtrando, né? Para vocês, assim, o que seria um engenheiro antigamente? Por exemplo, né? Algumas pessoas que não têm a formação como engenheiro, por exemplo, Leonardo da Vinci é considerado um engenheiro ou não? Quem são esses caras para vocês, assim, e o que torna... Acho que ele... Pode falar. Eu acho que ele é muito mais do que um engenheiro, não só um engenheiro, como outras coisas mais. Né? Mas o que é um engenheiro e um físico? Vamos lá. Eu acho que essa linha é tênue. Eu acho que o físico, ele pode ser engenheiro, mas nem todo engenheiro vai conseguir ser físico, vamos dizer assim, né? Eu acho que o físico, ele fornece a ferramenta para o engenheiro trabalhar, vamos dizer assim, né? Essa é a minha visão. Embora, claro que possa haver exceções, né? Muitos engenheiros também podem ter contribuído para a física de alguma forma, para a física e para a matemática, pensando em algum problema específico para resolver. Mas, em geral, né, quem desenvolve
a base, o alicerce das coisas são os físicos, né? Assim, na minha visão. Eu concordo, Eric, porque, veja bem, o físico, ele tem como se dizer, origem, essa etapa de entender como que acontecem as coisas, né, os fenômenos físicos, químicos, fenômenos da natureza, enfim. Então, tem essa expertise mais aprofundada, né? E o engenheiro, de certa forma, ele está mais voltado na aplicação e até mesmo a aplicar coisas que já foram desenvolvidas lá atrás, né? É claro que todo engenheiro ele tem essa visão também. Vocês, como engenheiros mecânicos, principalmente, estava meio por fora da live aqui, mas ouvindo vocês falar de resistência a materiais, de oxidação, enfim. Então, a gente sabe que uma coisa ela é linkada com a outra, né? Ligada com a outra, e que uma coisa depende da outra, né? Sem o físico, sem os professores de física, com certeza não teríamos aqui 3 engenheiros, né? E outro ponto, né? Voltando um pouquinho, falando da engenharia antiga, né? A engenharia de ofício, né? Vamos dizer. Eu entendo que lá atrás o pessoal fazia as coisas mais na raça, realmente, né? E desenvolvia com mais tempo, né? Então, de certa forma, tinha essa... Tem isso também. Tem isso também no tempo, né? Exato. Tinha essa gana de buscar, de entender o que não acontecia, como que funcionava o dia a dia, né? Os fenômenos da natureza. Tudo começou daí, né? Começou lá de Platão, começou de Aristóteles, né? Fazendo essa variação mais superficial das coisas, para depois a gente mais filosófica, né? Exato. Depois a gente entrar nesse empirismo. Então, eu acho que tudo vai do tempo, do momento, né? E esse desenvolvimento vem vindo cada vez mais agregando aos profissionais conhecimentos já forjados, né? Já montados, e de certa forma, de forma automática, a gente acaba pegando isso porque é mais fácil, né? É claro que, acho que a gente precisa entender, a gente precisa buscar essas informações, como até comentei um pouco atrás, ou seja, pela internet, ou seja, por cursos aí de especializações, enfim. A gente tem que buscar informação, mesmo que pronta, para a gente poder fazer essa aplicação, né? O tema que o Euler trouxe aí do tempo, realmente, esse é um ponto que vale ressaltar, né? Antigamente, você tinha o tempo e a entrega, né? O volume de serviço que um engenheiro produzia, né? Com as ferramentas, hoje o mercado demanda que seja tudo acelerado, né? Então, Sim. de certa forma, também tem esse aspecto de você não ter tempo de analisar tudo. Tudo é para ontem, tudo você tem que pegar e desenvolver e já soltar. Tudo é cronograma, né? Tudo é cronograma, é para ontem. Tudo é custo, cronograma. Essa dificuldade, né? Então, eu acho que as coisas elas vêm mesmo forjadas, lapidadas, e para cada tempo é aplicado de uma forma e a gente usa da melhor forma possível. Boa. Vai lá, Yuri, quero ouvir do físico agora a resposta aí. Eu acho que a gente pode analisar a própria etimologia da palavra, né? Engenharia, né? Engenhosidade, criação, ideias, né? Você fomentar novas aplicações para esse conhecimento básico que vem de dentro da academia e você colocar isso numa situação mais prática para a sociedade, né? Então, eu vejo, basicamente, a importância da engenharia nesse sentido. E você fazer um processo de tradução, digamos assim, daquela pesquisa que está sendo feita dentro da academia e para aquele produto final que vai chegar justamente para a própria sociedade, né? Então, não há o desenvolvimento de uma sociedade, de um país, sem que você tenha, na verdade, o próprio desenvolvimento da ciência e tecnologia, né? Hoje a gente não fala somente ciência pura. Hoje a gente fala ciência, tecnologia e sociedade, né? Então, é esse tripé, na verdade, que as coisas elas devem ser encaradas, né? Então, essa sinergia, essa troca, na verdade, de conhecimento entre o pessoal que está dentro da academia, né, que é o meu caso, e conversar com a indústria, isso faz com que a sociedade ganhe bastante, né? Eu não posso também pensar numa pesquisa sem aplicação dessa pesquisa, né?
Então, lógico que existem grupos, existem pesquisadores que estão preocupados com aquilo lá, mas não tem uma visão, um olhar mais crítico do resultado desse trabalho dele para aquilo que vai ser utilizado perante a sociedade, né? E eu sou contra isso, na verdade. Eu acho que nós temos que pensar em termos de desenvolvimento de pesquisa, sempre tentando linkar com uma determinada problemática dentro da indústria, dentro da empresa, porque é através de vocês, os engenheiros, que isso vai chegar para a sociedade de algum modo. Então, eu vejo essa necessidade dessa ponte, digamos assim, né? Então, a engenharia possibilitou o desenvolvimento de tudo que nós temos hoje perante a sociedade. Se nós estamos conversando aqui, tudo bem, tivemos um conhecimento, né, básico vindo ali atrás, o desenvolvimento das equações, o desenvolvimento de tudo. Eu sou físico e amo essa parte, na verdade, mas também se não tivéssemos o trabalho do engenheiro, nada disso também seria possível, porque não necessariamente nós que estamos dentro da academia saberíamos colocar isso em um processo viável para que chegue na sociedade, digamos assim, né? Então, eu vejo que essa necessidade, essa sinergia entre ciência e tecnologia, entre engenharia, física, química, matemática, ela é extremamente importante e resgata aquilo que eu havia comentado com vocês anteriormente, da necessidade da interdisciplinaridade, né? Sim. Então, quando você faz parte de um grupo interdisciplinar, você vê que é muito mais fácil você responder essas perguntas e o seu trabalho tem uma diretriz, tem um foco interessantíssimo, né? Como é o caso, novamente, cito meu grupo de pesquisas aqui na Unicamp, onde cada um pertence a um ramo diferente e você consegue produzir coisas fantásticas que respondem à necessidade, né? Então, eu particularmente me empolgo bastante com essas duas áreas. Eu gostaria de ser engenheiro também. Eu acho que eu ia aprender muito dentro de um curso de engenharia, né? É que hoje, sentar novamente para estudar a graduação, vai passando, né? Eu acho que eu não teria o mesmo pique de antigamente, na verdade. Mas a necessidade de engenharia, ela é inegável. A necessidade também da ciência básica, ela é inegável. E o problema, voltando naquele comentário da geração, é que hoje nós estamos perdendo potenciais, né? Porque o aluno ele não enxerga a interdisciplinaridade, ele não enxerga a aplicação e ele acaba escolhendo alguns cursos mais tradicionais no sentido de que, opa, eu vou fazer aquilo porque vai me dar uma garantia, uma segurança na minha vida profissional, né? Então, enfim, eu acho que nós temos um grande problema aí de tentar mostrar para a geração e para a sociedade a importância disso tudo que nós estamos conversando. Lógico que existem os problemas. A academia precisa conversar com a indústria e a indústria também precisa conversar com a academia, né? Eu acho que futuramente a gente podia desenvolver uma live, né, focada só nesse assunto, né? E eu acho que realmente dá pano para manga aí. Para a gente desenvolver mais. Bom, acho que está ficando um pouco extenso, né? Passou rápido. Passou rápido. Pois é, né? Passou rápido. Obrigado pelo comentário aqui no chat. Eu perdi uns 10 minutos no mínimo. 10 minutos no mínimo. E só para completar, Eric, eu queria até intensificar um pouco essa necessidade, né? Essa colocação da situação das exatas, da física, do conhecimento interdisciplinar e entender que existe hoje uma carência de investimentos, né? Tanto na parte de educação, como a parte de ciência e tecnologia, até mesmo aplicado para a engenharia no dia a dia, né? Então, se a gente não tem um investimento nesse sentido, tudo que a gente comentou até o momento é aquele negócio, o mandurinho não faz verão, né? Então, a gente faz a nossa parte, a gente busca da melhor forma possível, mas a gente espera também que as coisas tenham essa visão do outro lado. Isso que você falou se reflete na nossa indústria, né? Você pega os equipamentos bons, sempre de fora do país, né? A gente não tem confiança ainda nos desenvolvimentos de equipamentos nacionais. A gente, falando dos altos investimentos, a gente monta os equipamentos aqui, mas em geral eles vêm de fora, né? É uma realidade que se a gente injetar dinheiro, né, como sociedade, né, a gente muda essa realidade, mas tem que ter um investimento, desenvolvimento de educação, né? Investimento em faculdades públicas, né? Investimento para o pessoal buscar fazer pesquisas para poder aplicar
para facilitar ainda mais a nossa vida, né? Eu acho que isso é importante. E a gente tem essa dificuldade, né? Então, eu sei que a gente acaba até saindo um pouco só da engenharia, né? Mas está totalmente linkado, né? Talvez Sim. sirva aí como um próximo tema para a gente ir um pouco mais a fundo e entender também as necessidades do mercado e as dificuldades do profissional, né? Sim, bacana. Show de bola. Pessoal, vamos para as considerações finais aí. A gente vai estar batendo uma horinha de live. Vamos deixar um conselho para quem está cursando engenharia agora, quem está entrando na física. O que vocês recomendariam sobre isso, né? Um conselho básico. Olha, por experiência própria, tá? Eu acho que a gente tem que se moldar profissionalmente, buscar o conhecimento, entender, fazer uma avaliação crítica da nossa realidade, né? Onde a gente está colocado, e ir buscando, galgando degraus, né? Degraus, um a um, né? Buscando esse conhecimento, porque realmente o mercado de trabalho, ele tem vagas de emprego, né? Porque muitas vezes a gente acaba indo para esse lado, as coisas estão difíceis e tal, mas tudo o profissional, ele se buscar, aprender, conhecer, né? E o cara completo, o cara interdisciplinar, ele vai conseguir aí bastante coisa no futuro. Não é de um dia para o outro, a gente tem que ir buscando isso, 1, 2, 3, 4, 5 anos, experiência no dia a dia, mas depois que a gente já tem uma certa segurança pelo que a gente passou, a gente vê que vale a pena. Boa. Yuri? Sem sombra de dúvidas, eu concordo com o Euler aqui, realmente é isso mesmo, né? O que eu deixaria como conselho, na verdade, é justamente isso tudo que eu falei, sejam pessoas críticas, perguntem os porquês, utilizem bastante o porquê. Por que isso? Porque não pode ser assim. Por que tem que ser assim? Então, eu acho que nós temos que ser chatos quando a gente recebe o conhecimento, né? E sempre indagar utilizando os porquês das coisas. Quando você utiliza os porquês, significa que você está pensando. E se eu estou pensando, eu estou absorvendo conhecimento na real plenitude dessa questão do conhecimento. Não é mais uma informação apenas, mas é o conhecimento que eu estou absorvendo. E esse conhecimento é a ferramenta que eu vou utilizar no meu dia a dia do profissional, né? Que vai ser o meu diferencial. E às vezes esse conhecimento faz com que você enxergue respostas onde outros não estão vendo. Então, desde falando da geração dos pequenos até o pessoal que está na faculdade, sejam chatos nesse sentido, perguntem sempre o porquê das coisas, né? E indaguem. As perguntas, às vezes a pergunta correta, às vezes se você fizer a pergunta certa, você resolve o problema, né? Às vezes isso, a gente não consegue... O Eric aqui ama a história, né, da matemática, das ciências. As grandes descobertas foram feitas quando você responde as perguntas, né? Às vezes aquilo lá passa despercebido para muitas pessoas, mas quando alguém olha de outro modo, de outro foco, de outra óptica da coisa, perguntando ali por que não é assim, por que tem que ser desse jeito exatamente, faz com que você adquira o conhecimento e as respostas corretas. Então, o que eu deixo como mensagem é justamente isso. Perguntem sempre, né? E nós temos que ser humildes, nós não sabemos tudo. Às vezes eu falo isso para os alunos, né? Eu falo isso dentro da pesquisa. Opa, não sei. Não é mal nenhum eu falar que eu não sei. Mas, se nós somos pessoas interessadas, a gente vai saber pesquisar a resposta correta, fazer aquele filtro que nós havíamos comentado no início dessa live, né? Então, trazer tudo isso é você passar a segurança de um profissional que vai ser diferenciado no mercado de trabalho. Boa. Então é isso, pessoal. Como eu disse, né, passou muito rápido a live aí, 1 hora de live voando, foi muito bom o bate-papo, muito bom a troca de conhecimento. Agradeço a presença de vocês, agradeço a disponibilidade do tempo. Acho que dessa live surgiu vários assuntos que podem virar outras lives de 1 hora aí brincando, né? Com certeza. Então, agradeço aí a gente ficava mais uma horinha aí conversando fácil.
Ah, cara, Gostaria de mandar tranquilo. um abraço aqui para a Laís, né? A Laís foi minha aluna aqui, a sobrinha do Eric. Oi, Laís, tudo bem? Quanto Ah, tempo, é verdade. né? Obrigado pela consideração. E obrigado aos meus alunos que entraram aqui na live, o Manu Ciruli também. Estudar em Obrigado. cambada. Né? Boa. Obrigado. Ericão? Bom, pessoal, só agradecer aí, né, meus grandes amigos, o Yuri e o Euler, pelo tempo, né? E foi bem bacana. Vamos ver se a gente, né, continua aí com uma certa periodicidade aí, trazendo outros assuntos, né? Esse a gente só arranhou a superfície, né, do que a gente pode discutir juntos aqui. Podemos fazer outros temas, né, e outras conversas. Mas, enfim, agradeço imensamente aí pelo tempo. A gente sabe o quão valioso é, né, esse período. E tamo junto. Se alguém quiser fazer um jabá aí, ó, o Euler, faz o jabá da sua empresa aí, cara. Fala aí um pouco da sua empresa. Rapaz, a gente já tem um certo tempo aí, né, Eric? Vocês, Eminência, a gente já trabalhamos juntos aí também, vocês conhecem. E estamos aí para atender os clientes da melhor maneira possível, entendendo a realidade, entendendo a necessidade, fazendo uma avaliação crítica do que a gente precisa, levando engenharia, né? Engenharia de verdade, aplicando os conhecimentos, softwares e por aí vai, né? Para levar aí a melhor, vamos dizer, o melhor proposto possível para o cliente, tá? Mas é isso aí, a Imprel já está há 4 anos aí no mercado, né? Com clientes consolidados, né, fazendo parcerias também, que é muito importante, porque sozinho a gente não consegue, né, nada. Então, agradeço a oportunidade, Diego, Eric, de estar trabalhando junto com vocês e também de trazer aqui a minha forma de pensar, as ideias e também pegar um pouquinho de cada um de vocês para me fazer a minha própria análise crítica. Boa. Isso aí. Beleza. Consideração final, Eric? Não, pra mim é isso aí. Já deu. Boa. Então, fechou. Pessoal, de novo, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a live, que compartilhou, que comentou. A gente vai, com o passar dos dias, a gente vai melhorando, né? Então, agradecer o pessoal que fizeram as perguntas aí. Laís sempre presente aí, sempre nos ajudando, né? Então, é isso. Uma boa noite. O contato de vocês, eu vou colocar o arroba de vocês aqui nos vídeos, nos histories, a gente sempre coloca aí, né, para o pessoal entrar em contato com vocês. E aí a gente vai adicionar lá uma forma de que o pessoal entrar em contato com vocês também, se tiver interesse aí, para a gente ter todo mundo lá. De novo, pessoal, segue a gente nas redes sociais, né? Então a gente está com o canal do YouTube, essa live vai para o YouTube também. Diariamente a gente posta nossos cortes aí de outras lives. Essa aqui vai gerar vários cortes, vai ficar muito Vai bom. ter corte pro ano inteiro nessa. Exato. Tem que montar um programa técnico do começo, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Uma boa noite. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês, viu? Obrigado. Beleza. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais. Falou. Tchau, tchau. Oh.